Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. Os homens erram, os grandes homens confessam que erraram. É mais claro que o sol, que Deus criou a mulher para domar o homem. Uma discussão prolongada significa que ambas as partes estão erradas. Todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo. Os infinitamente pequenos têm um orgulho infinitamente grande. O orgulho dos pequenos consiste em falar sempre de si próprios, o dos grandes em nunca falar de si. Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males. A esperança é um alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Encontra-se oportunidade para fazer o mal 100 vezes por dia e para fazer o bem uma vez por ano. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Como é duro odiar os que se gostaria de amar. Todo o homem é culpado do bem que não fez. O mais competente não discute, domina a sua ciência e cala-se. O trabalho poupa-nos de 3 grandes males: tédio, vício e necessidade. Os homens que procuram a felicidade são como os embriagados que não conseguem encontrar a própria casa, apesar de saberem que a têm. É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. O melhor governo é aquele em que há o menor número de homens inúteis. Ama a verdade, mas perdoa o erro. A leitura engrandece a alma. As paixões são os ventos que enfunam as velas dos barcos, elas fazem-nos naufragar, por vezes, mas sem elas, eles não poderiam singrar. O segredo de aborrecer é dizer tudo. O maior prazer que alguém pode sentir é o de causar prazer aos seus amigos. Não prestamos para nada se só formos bons para nós próprios. A política tem a sua fonte na perversidade e não na grandeza do espírito humano. O casamento é a única aventura ao alcance dos covardes. Existirá alguém tão esperto que aprenda pela experiência dos outros? A maior parte dos homens é como a pedra do ímã, tem um lado que atrai e outro que repele. Uma conduta irrepreensível consiste em manter cada um a sua dignidade sem prejudicar a liberdade alheia. A espécie humana é a única que sabe que tem de morrer. A arte da medicina consiste em distrair o paciente enquanto a natureza cuida da doença. Há quem brilhe na segunda fila e se eclipse na primeira. O supérfluo é uma coisa extremamente necessária. Sufoca-se o espírito da criança com conhecimentos inúteis. A superstição põe o mundo em chamas, a filosofia apaga-as. A dor é tão necessária como a morte. Deus concedeu-nos o dom de viver, compete-nos a nós viver bem. Se os homens estivessem satisfeitos consigo mesmos, estariam menos insatisfeitos com as suas mulheres.
As grandes coisas são muitas vezes mais fáceis do que aquilo que se pensa. Todo o divórcio começa mais ou menos ao mesmo tempo que o casamento talvez comece algumas semanas mais cedo. Façam o que fizerem, destruam a infâmia e amem aqueles que vos amam. O ouvido é o caminho do coração. O repouso é uma boa coisa, mas o tédio é seu irmão. A educação desenvolve as faculdades, mas não as cria. Em questões de dinheiro temos todos a mesma religião. Só se servem do pensamento para autorizar as suas injustiças e só empregam as palavras para disfarçar os pensamentos. Deixaremos este mundo tão tolo e tão malvado como o encontramos quando chegamos a ele. O maior problema e o único que nos deve preocupar é vivermos felizes. Só há uma maneira de lutar contra o poder, é sobreviver-lhe. A alma é uma fogueira que convém alimentar, e que se apaga dado que não se aumente. Quanto mais envelhecemos, mais precisamos ter o que fazer, mais vale morrer do que arrastarmos na ociosidade uma velhice insípida. Trabalhar é viver. A vida é uma criança que é preciso embalar até que adormeça. Os caluniadores são como o fogo que enegrece a madeira verde, não podendo queimá-la. Não confie em amigo que fala mal de seu companheiro. Deve-se consideração aos vivos, aos mortos deve-se apenas a verdade. Um general vitorioso nunca cometeu erros aos olhos do público, ao passo que um general vencido só fez asneiras, por mais sensato que tenha sido o seu procedimento. O tédio é o pior de todos os estados. Nunca a natureza é tão aviltada como quando a ignorância supersticiosa tem a arma do poder. Trocai as vossas predileções, mas não troqueis nunca os vossos amigos.